Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que possam receber as bênçãos do Divino Mestre. Tudo aquilo que vieram buscar. Nossa casa que inicia seus trabalhos às 7 horas da noite, com atendimento fraterno. E junto, Evangelho Terapia. E dando continuidade à mensagem, à palestra da noite. Convido a todos para elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, ó Pai, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Permita, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos mentores espirituais: quando na erraticidade, antes de nós começarmos nossa nova vida, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da nossa vida terrena? E os mentores o respondem: ele próprio escolhe os gêneros das provas porque havemos de passar. E nisso também junto consiste o nosso livre-arbítrio. De um modo geral, quase todos os espíritos que recebem a oportunidade da reencarnação, que estão aptos a reencarnar, escolhemos as nossas provas. E só mesmo em casos excepcionais, estas provas não ocorrerão. Sabendo de antemão o roteiro do nosso destino, que teremos que vivenciar, que teremos que viver. Mas uma coisa é a teoria e a outra é a prática. E é exatamente por isso que muitos falham nas suas tentativas de enobrecimento. Muitas das dificuldades por que nós passamos, elas são oriundas de nossa intemperança mental. Mas existem as outras. Estas outras, elas fazem parte do nosso aprendizado, pelo qual nós necessitamos passar. Por essas provações, a fim de que elas nos sirvam como lições
Lições estas que nós precisamos aprender para o desenvolvimento da nossa evolução. O destino, meus irmãos, ele nunca é fixo para nenhum de nós. E ele pode ser mudado num todo, ou em parte, a qualquer momento, dependendo apenas do nosso merecimento. Que, em síntese, este é o fator preponderante no rol das nossas reencarnações. A mensagem que eu vos trago hoje nos fala do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Escolha das provas. Inegavelmente, vivemos em um período em que a violência se acentua a cada dia. Violência essa que aos poucos vai tomando conta, quase que diariamente no mundo, neste planeta. Aonde nós podemos observá-la na mídia televisiva, escrita, aonde nos colocam para que nós possamos ouvir, observar notícias de sequestros, roubos, estupros, homicídios, mortes violentas, principalmente causadas por acidentes de trânsito, de automóveis. Porque esta violência do qual paira hoje sobre o nosso planeta, ela é fruto da nossa imperfeição moral, aonde predomina os nossos instintos agressivos de passados distantes, do qual ainda trazemos arraigados dentro de nós, das nossas vivências evolutivas, que trazemos lá do reino animal. Porque ainda, meus irmãos, acontece tudo isto, porque nós não vivenciamos, nós não aprendemos a vivenciar o amor, a nos amar. Nesse período de transição planetária no qual nós estamos vivendo, o ápice das nossas provas, das nossas expiações, tudo isso, a violência atinge altos índices alarmantes, praticados por espíritos esses que ainda continuam no primário, continuam que não desenvolveram os seus sentimentos nobres, ainda não conseguiram vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. E estes espíritos estão prontos a serem expurgados desse planeta, desse processo evolutivo, e aonde não terão mais condições de reencarnar, porque nós estamos chegando no mundo de regeneração, e aqueles que ainda não desenvolveram o amor, a benevolência, a tolerância, eles serão expurgados desse planeta, que ainda contém o instinto da violência. E Jesus, há mais de 2000 anos, nos asseverou: os mansos herdarão a terra. E ainda ele vem a nos falar: no mundo só tereis aflições.
desta forma, desses ensinamentos do Mestre Jesus. A doutrina espírita, ela nos fala da justiça divina, ou seja, a cada um segundo as suas obras. Nós temos a certeza de que a desencarnação violenta, quando acontece, ela faz parte de nós, habitantes desse planeta, do nosso processo reencarnatório. Quando lá recebemos esta oportunidade, lá nós desenvolvemos esse processo reencarnatório, da escolha das nossas provas. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 853, nós encontraremos que os mentores espirituais nos esclarecem que nós somente morreremos, nós somente desencarnaremos quando chegar a hora, quando chegar o momento exato, momento esse que está estipulado no nosso processo reencarnatório. A não ser que nós interrompamos essa trajetória através do suicídio. Quando acontecem coisas que nos entristecem, quando vemos um erro médico, uma bala perdida, isso tudo não é acaso. A doutrina espírita, ela nos esclarece que não existe acaso para esses momentos. Não existe desencarnação casual. Quando esta é produzida por erros de terceiros. Não era a hora nossa. Porque não estava na nossa programação reencarnatória. Há 60 anos atrás, eu nascia na cidade de São Paulo. E com 6 meses de idade, a minha avó de Uruguaiana saiu daqui para me conhecer, porque eu era o primeiro neto homem. Percorreu mais de 10, 12 horas de trem. E chegou lá e encontrou-me doente. E ela falou para meus pais, vou levar ele embora para Uruguaiana, que lá eu irei curá-lo. Mas vejam os senhores, São Paulo, a cidade que tem tudo, médicos, condições. Ela foi me trazer para Uruguaiana e assim eu vim. E o tempo foi passando, e eu fui ficando, e eu fiquei e estou até hoje. Mas no ano de 2000 eu trabalhava em uma empresa cujo serviço era levar um malote ao banco. Numa bela manhã, eu levava este malote para o banco e lá fui assaltado e levei um tiro. Fiquei vários dias hospitalizado. Comecei a me restabelecer. E com o passar do tempo vem aquelas perguntas. Por que eu? Por que tudo isso comigo? E a doutrina espírita veio me esclarecer que aqui em Uruguaiana era a minha escolha, o meu planejamento reencarnatório, aonde eu tinha que passar por esta prova, aonde meus familiares teriam juntos, meus amigos, os irmãos do centro espírita. Por outro lado, era uma expiação de vidas passadas, aonde eu cometi muitos delitos. E aqui, por esta aprovação, eu vim ressarcir esses débitos do passado. E também eu vim para uma grande missão.
entrar para a doutrina espírita, para trazer, para estudar, para vivenciar os esclarecimentos do qual eu estou hoje aqui fazendo. Era o meu projeto reencarnatório de São Paulo para Uruguaiana. E um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação, que nos fala os mentores espirituais que esta reencarnação, ela faz parte, ela é necessária à nossa evolução humana. Pois em uma existência corpórea, ela não é suficiente para que nós consigamos resgatar, realizar as nossas provas. Porque nós precisamos de muitas reencarnações para nos moldar, para nós moldarmos, para que possamos adquirir todo o bem que nos falte a realizar e de tirarmos todo aquele mal que ainda existe dentro de nós. Para que nós possamos, para que tudo isso nos auxilie no nosso progresso, no nosso processo evolutivo para progredirmos. E Deus nos concede o livre-arbítrio. Mas uma vez que nós temos a liberdade de pensar, mas também nós temos a liberdade de agir. Ao mês passado, vivenciamos um acidente em nossa cidade de um amigo querido. Era estudioso da doutrina espírita, aonde ele veio a desencarnar em um acidente automobilístico. Aí nós nos perguntamos, um homem jovem, por que ele? Até ficamos culpando a Deus. Mas Deus não é o culpado dessas tragédias. Culpados somos nós, porque nós escolhemos aquele momento, aquele dia, aquela hora para o nosso desencarne. É a prova que ele escolheu para ressarcir-se dos erros do passado. E por um outro lado, era um momento que ele teria que desenvolver sentimentos nobres à uruguaiana, para que todos nós vibrássemos em orações, para que todos nós desenvolvêssemos o amor que estava distante. E com este acontecimento, as polícias uniram-se para juntos trabalharem em prol da violência. Foi a aprovação dele e foi a missão. Deus não castiga ninguém. Deus nos dá a oportunidade para que nós consigamos evoluir. Deus nos dá oportunidades para que nós consigamos desenvolver o amor, a paz, a misericórdia. Todas essas coisas farão com que futuramente em uma outra reencarnação estejamos livres destes débitos do passado. A família está junto também. Tudo isso é para a evolução, tudo isso é para que ele possa progredir. Até a semana passada, lá na cidade de Sapucaia, sobre aqueles viadutos imensos que tem na Grande Porto Alegre. Um cidadão vinha com seu carro sobre um viaduto, este carro foi desgovernado, bateu no viaduto e ele caiu na BR-116. Era só ele. Naquele momento não passava ninguém. E aquela BR-116 é um fluxo violento de automóveis, porque ele escolheu ali aquele momento.
Era a hora dele, a hora da sua prova, da sua aprovação. E os mentores espirituais fizeram com que não passasse nenhum carro para ser envolvido. Todos nós temos nossa hora, nosso momento de partirmos. Nós podemos afirmar daí que o ser humano, nós somos o árbitro do nosso destino. E que cada escolha que nós fizermos, independentemente das suas motivações ou justificativas, todas elas acionam a lei de causa e efeito. Em qualquer plano da nossa vida do qual nós nos situamos, tanto no físico como no espiritual. As provações por qual nós enfrentamos são as lutas que nós precisamos para que elas nos ensinem, principalmente com espíritos rebeldes, espíritos preguiçosos, para que possamos encontrar a estrada do trabalho da edificação espiritual. Outro fator preponderante em nossa reencarnação, na nossa convivência familiar, são os parentes difíceis. Aqueles parentes que fazem com que nós percamos a razão, a vivência. Mas eles são um grande ensinamento para nós. Eles são umas provas úteis para que nós possamos desenvolver o amor, a tolerância, o perdão, do qual nós fracassamos em vidas passadas. Quando a doença desenvolve-se no teu lar, na tua família, principalmente o câncer, aquele pavor bate na família, aquele desespero. Principalmente quando aquela pessoa desenvolve um câncer de pulmão e ele nunca fumou na vida. Ficamos bravos até com Deus, por que com ele? Mas a doutrina espírita ela veio a nos falar, esclarecer que foi uma prova que ele escolheu. Porque em vidas passadas ele foi suicida. E ele reencarnou dentro daquela família para que com essa doença, os sentimentos nobres envolvessem a todos. Porque estava pairando ódio, desentendimento, conflitos. Quantas famílias brigam por heranças, por coisas materiais? Quantos pais odeiam seu filho? Mãe odeia sua filha e vice-versa. Irmãos se odeiam, se antagonizam. Esta provação do qual ele passa deste câncer é para o resgate de vidas passadas, para o desenvolvimento harmonioso dentro da família. Meus irmãos, as provas sempre existirão. Mesmo para que os mentores superiores. Porque isto são desafios evolutivos. As nossas provações, elas são difíceis, não resta dúvida. Mas elas farão com que o nosso espírito, ele é colocado em situações para que seja afastada do estado inicialmente, permanece ou se compraz, para que junto com essas provações, elas sejam oportunidades das nossas atuais condições de vida.
eu pesquisava uma mensagem para colocar junto com esta mensagem do qual aqui estou falando. Eu encontrei de um irmão, de um palestrante espírita, escritor, que ontem o nosso irmão, presidente da UME, nos falava aqui, que o ano que vem ele estará aqui conosco. É a mensagem do nosso irmão Cosme Massi, que agora vocês verão que tudo isso que eu vos falei aqui, ele em 4 minutos esclarecerá. Olá, aprendendo com Kardec, provas e expiações. Allan Kardec define as expiações como as experiências vividas pelo espírito de lutas, dores e sofrimentos que são consequência dos erros praticados no passado. As provas são todas as experiências vividas pelo espírito até atingir o estado de espírito puro ou perfeito. Quando estamos diante de alguém que desde cedo apresenta problemas de saúde, doenças ao longo de sua infância ou da sua juventude, não podemos apressadamente concluir que esta pessoa está vivendo uma vida de expiação. Allan Kardec vai nos esclarecer o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Nesse texto fica muito claro que toda experiência de dor e de sofrimento que leva o espírito a aprender, a crescer e a progredir é uma experiência de prova, mas pode não ser uma expiação. Diante de alguém que está numa situação de luta, de dor ou de sofrimento, não podemos apressadamente concluir que esta pessoa está expiando um mal cometido numa vida anterior. Esta experiência pode ser apenas uma experiência de prova, por ela escolhida, para aperfeiçoar o seu mundo interior, para adquirir ou conquistar alguma virtude, para avançar na senda do progresso, ou mesmo para nos dar um exemplo de como é possível viver uma situação de dor e de sofrimento com equilíbrio, com harmonia interior. Assim, diante das misérias e dificuldades do mundo, podemos apenas afirmar que algumas dessas dificuldades são experiências de expiação, enquanto outras são experiências de provas que não são expiação, escolhidas pelo Espírito para avançar na senda do progresso. Assim, por isso Kardec afirma que nem toda prova é uma expiação. Pode ser apenas uma escolha que não tenha nenhuma relação com o mal praticado pelo espírito numa vida anterior. Portanto, para compreender o conceito de provas e expiação, devemos entender, segundo Kardec, que todas as experiências do espírito são experiências de prova, até que ele atinja a perfeição. Mas nem sempre dores e sofrimentos são expiações do mal por ele praticado. Meus irmãos,
Brasil passa por uma situação muito difícil, muito complicada. São provações, sim, que temos todos nós que enfrentar, que vivenciar. Mas também é necessário nós orarmos e vigiarmos quando nos ensinou Jesus. Este momento passará. Porque esses espíritos, estes irmãos, que lá estão cometendo todos esses atos de corrupções, eles trazem ainda seus instintos animalescos, do qual eles estarão se lapidando. E nos dizem os mentores espirituais que outros espíritos já estão reencarnando no nosso planeta para que estes consigam vivenciar num futuro próximo o lugar desses irmãos que hoje estão cometendo esses deslizes. São provas que temos que passar. São expiações também. Nós precisamos não odiá-los. Nós precisamos direcionar a eles fluidos de misericórdia. Nós precisamos perdoá-los para que eles possam ressarcir-se desses seus erros, porque a justiça dos homens assim já o está fazendo, e depois a justiça divina. Oremos a eles. Pedimos que eles possam estar prontos para receber o Evangelho de Jesus em seus corações. Portanto, meus irmãos, nós somos uma pedra bruta que nós precisamos nos lapidar para que com tudo isso nós possamos nos transformar em um diamante cintilante, em um diamante brilhoso. Mas isso nos exige muito esforço, exige tempo, exige cuidado, para que o efeito que nós precisamos ter desse diamante. E assim, quando isto acontecer, será a nossa evolução, a evolução da humanidade. Porque uma pedra bruta, em constante lapidação, da qual, quanto mais sujeira se tira, mais linda, mais iluminada ela se torna. Nosso planeta está vivenciando esses tormentos, esta violência, este caos. Mas é um planeta de provas e expiações. Seja, aqui é o campo das nossas provações. As almas, os espíritos estão vivenciando o útil e o necessário, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades naturais e divinas. Nós podemos orientar, nós podemos amar, nós podemos apoiar, nós podemos ajudar. Mas jamais nós devemos achar que nós sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. Quando nós dizemos que nós não nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos distanciando ou não das atitudes que nós não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir.
das carências afetivas que nós negamos a nós mesmos, daqueles atos incoerentes que praticamos, mas nós não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Cada um de nós nos expressamos perante a nossa existência como nós podemos. Nossas criações, nossos desejos, nossas metas, objetivos são coerentes do nosso grau evolutivo. É importante que nós caminhemos passo a passo, acompanhando o nosso próprio compasso, nosso compasso existencial, e percebermos, sim, a hora e o momento exato para a mudança, que possamos aceitar nossas provas, que possamos saber cumpri-las conforme assim o quisermos, porque o Pai jamais nos abandona, Ele nos dá cada dia, cada hora. Quando nós despertamos para um novo dia, uma nova oportunidade para recomeçarmos. Portanto, ame hoje, ame amanhã, ame depois, e desenvolvamos o amor que este mundo todo precisa. Que assim seja. Mais uma vez, eu vos convido para que elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que nesse momento possamos fazer nossas irradiações, possamos fazer nossos agradecimentos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que foi nos dado nesta noite, por aqui estarmos estudando os seus ensinamentos, para que possamos aceitar nossas provas, nossas expiações, para que possamos aprender com elas, do qual fomos nós que as escolhemos. Te pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, nos lares com suas doenças, com suas dores, que Jesus abençoe-os para que eles possam recuperar-se. Te pedimos por nossos irmãos que encontram nos asilos, nos orfanatos, nas creches, por nossos irmãos que encontram-se nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas, que o perdão, que a resignação os envolva. Te pedimos por todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento está direcionado a eles. Ampara-os, Senhor. Fluidifica os líquidos e as águas que aqui encontram-se, dos nossos irmãos internautas. Que possamos sair daqui amparados e protegidos de retorno aos nossos lares. Misericórdia aos nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes,